Há pouco mais de um ano, o ChatGPT foi lançado ao público e, desde então, causou um impacto profundo no mundo. As pessoas acharam difícil acreditar que um software de inteligência artificial pudesse ser tão poderoso. A empresa que o desenvolveu, a OpenAI, e seu CEO Sam Altman tornaram-se símbolos da revolução contínua da IA. No entanto, nos últimos meses, eventos estranhos ocorreram na empresa. De repente, o conselho de administração da empresa demitiu Sam Altman. Quando os outros funcionários souberam disso, causaram tumulto. Muitas pessoas ameaçaram renunciar os cargos. Em poucos dias depois disso, o CEO da OpenAI mudou 3 vezes. Mas o mais chocante foi que a causa raiz desse tumulto seria um misterioso sistema de inteligência artificial chamado Q-Star. Alguns dias antes da demissão de Sam Altman, pesquisadores dentro da empresa escreveram uma carta ao conselho de administração. A carta era um aviso. Revelava o desenvolvimento de uma IA altamente potente, que representava uma ameaça potencial à humanidade. Essa IA não apenas se destacava em resolver problemas matemáticos e científicos complexos, mas também tinha a capacidade de prever eventos futuros em certa medida. Essa IA é internamente referida como Q-Star, e é sobre ela que falaremos aqui nesse vídeo. O mais recente filme da série Missão Impossível de Tom Cruise foi lançado. Acerto de Contas Parte 1. Se vocês se lembram, o principal antagonista neste filme não era um humano, mas sim um software de inteligência artificial. Neste filme, esse software de IA era chamado de Entidade. A entidade era tão poderosa que estava onipresente. Podia manipular humanos como quisesse e, matematicamente, podia prever o futuro por meio de vigilância em massa. Prever o futuro não significava fornecer uma previsão de 10 ou 15 anos. Em vez disso, em qualquer situação específica, podia prever o resultado futuro para o próximo dia ou semana. Essa IA se destacava não apenas em 2 ou 3 tarefas específicas, superava os humanos em quase todas as tarefas que empreendia. Esse tipo de inteligência artificial é conhecido como AGI, ou Inteligência Artificial Geral, um sistema de computador que pode fazer qualquer trabalho ou tarefa que um humano faz, porém, melhor. Os famosos softwares de IA presentes hoje, como os modelos de aprendizado de linguagem como o ChatGPT, ou ferramentas de IA generativa como o Midjourney, são classificados na categoria de IA fraca. Eles se destacam em tarefas específicas, executam as tarefas para as quais foram treinados melhor do que os humanos, mas se especializam apenas nessas tarefas. Se um AI robusto como AGI existir, ele seria capaz de realizar várias tarefas melhor do que os humanos. Mas neste momento, inteligências artificiais fortes não existem. A OpenAI foi estabelecida como uma organização sem fins lucrativos em 2015. Ela tinha uma missão singular: desenvolver uma inteligência artificial geral, ou AGI, para o benefício da humanidade. O site da empresa delimita claramente sua missão: garantir que a inteligência artificial geral beneficie toda a humanidade. Empresários de tecnologia proeminentes se uniram para criar esta empresa, incluindo Sam Altman e Elon Musk. Havia 10 membros fundadores da OpenAI no total. A atual cientista-chefe, Ilya Sutskever, e o presidente da OpenAI, Greg Brockman, também estavam incluídos. Todos os cofundadores se comprometeram coletivamente a doar $1 bilhão para a OpenAI. Em 2019, 4 anos após sua incorporação, Sam Altman assumiu o cargo de CEO. 4 anos depois, em 17 de novembro de 2023, o conselho de administração demitiu Sam e Greg de forma inesperada. Caso você não saiba, em grandes corporações, geralmente há um conselho de administração. Na maioria dos casos, eles têm a autoridade para nomear ou demitir o CEO. Conforme as regras, é normal para o conselho ter essa autoridade. Antes de Sam ser demitido, alguns insiders revelaram que pesquisadores que trabalham na OpenAI escreveram uma carta ao conselho da OpenAI. Esta carta expressava preocupações sobre a função Q da IA em desenvolvimento, que poderia ser um passo significativo em direção à conquista da AGI. As capacidades exatas do Q-Star são conhecidas apenas por esses pesquisadores e funcionários dentro da empresa, mas conceitualmente, o Q-Learning é um atributo de IA que se enquadra no domínio do aprendizado por reforço.
uma abordagem de treinamento de IA que se dá por meio do feedback humano, aprimorando continuamente sua compreensão do ambiente e da tomada de decisões. A carta escrita pelos pesquisadores da OpenAI levantou preocupações sobre o Q-Star, sugerindo que, embora seu desenvolvimento pudesse ser um passo significativo rumo à AGI, também poderia representar uma ameaça substancial. Não foram fornecidos detalhes específicos sobre as capacidades exatas do Q-Star, mas a carta indica que ele poderia ter implicações profundas para a sociedade humana. A existência do Q-Star levanta questões éticas e práticas sobre o desenvolvimento de tecnologias avançadas de IA. A carta sugere que a IA poderia ter a capacidade de prever eventos futuros em certa medida, o que levanta preocupações sobre a privacidade, a segurança e o potencial uso indevido da informação preditiva. Além disso, o Q-Star poderia ter implicações no controle e na governança da IA. A carta expressa preocupações sobre a falta de transparência e supervisão no desenvolvimento do Q-Star, destacando a necessidade de garantir que as decisões tomadas pela IA se alinhem com os valores e interesses da humanidade. A demissão de Sam Altman e Greg Brockman pode estar relacionada a essas preocupações levantadas pelos pesquisadores. A falta de comunicação eficaz ou a gestão inadequada dessas preocupações podem ter levado à decisão do Conselho de Administração de demitir os líderes da OpenAI. No entanto, sem informações detalhadas sobre os eventos internos da empresa, é difícil determinar com certeza as razões por trás da demissão. Além disso, a conexão com a Microsoft e seu investimento significativo levanta questões sobre sua influência nas operações e decisões da OpenAI. Com a posse de 49% das ações na subsidiária com fins lucrativos, a Microsoft pode ter uma participação significativa no desenvolvimento e direção da IA. Isso poderia influenciar as prioridades e objetivos da OpenAI, especialmente se houver conflitos de interesse entre a busca do lucro e sua missão original de beneficiar a humanidade. O futuro da OpenAI e o desenvolvimento do Q-Star são incertos. A demissão de líderes-chave e as preocupações levantadas pelos pesquisadores indicam desafios significativos que a organização enfrenta. A transparência, ética e responsabilidade no desenvolvimento de IA são questões cruciais que precisam ser abordadas para garantir que a tecnologia avançada seja benéfica e segura para a sociedade. Neste momento, estamos aguardando mais informações e desenvolvimentos relacionados à OpenAI e ao Q-Star. A história continua a se desdobrar, e as decisões tomadas nos próximos dias e semanas podem ter um impacto duradouro no futuro da inteligência artificial e na relação entre a tecnologia e a humanidade. Vamos continuar a acompanhar de perto e analisar as atualizações à medida que surgirem. Se gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Comente o que achou e o que gostaria de ver aqui no canal. Até o próximo vídeo. Fui!